Olá pessoal, a paz de Deus a todos, tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui na sala do Minuto de Adoração, em mais um Minuto de Adoração, para falar com você que nos assiste, que nos ouve. Nós viemos aqui, estamos em mais uma live, né? Que o Senhor possa continuar nos ajudando, nos sustentando, né? Sustentando esse projeto, porque nós sabemos que o Senhor ele tem algo do céu para nós a cada live, né? O Senhor tem algo para cada um de nós no dia de hoje. E hoje nós estamos com o tema Consolo para os que sofrem, né? Baseado no livro de Salmos 126. Eu frisei o verso 6 que vai dizer: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Né? No meu stories eu disse ali que o Senhor, a Bíblia vai dizer que Deus ele não tem prazer no nosso sofrimento, e isso é bem verdade. E hoje o nosso convidado que está aqui conosco, eu pedi para que ele pudesse explanar, né, que é algo que ele gosta bastante de falar, né, sobre a palavra de Deus, de levar o Evangelho. E eu pedi que ele não focasse somente, né, no verso 6, mas que focasse no todo o Salmo 26, porque ele é muito interessante e eu tenho certeza que nós vamos extrair muitas coisas boas dessa passagem. Creio que o Senhor vai falar muito ao meu e ao seu coração, né? E eu trouxe uma pequena introdução aqui para vocês que vai dizer que o Salmo 126 é como um cântico de gratidão, um salmo de reconhecimento dos feitos do Senhor. Uma geração escravizada fora liberta pelo Senhor dos Exércitos. A libertação foi motivo de tanto louvor, né? Qual de nós que o Senhor ele vem, trabalha, liberta a nossa vida e nós não temos gratidão, né, pelo nosso Deus, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito e continua fazendo nas nossas vidas. E a pergunta é: como você se sentiria se estivesse preso e fosse liberto? No mínimo, feliz e grato. Este salmo retrata este sentimento de alegria e gratidão ao poderoso Deus pela libertação do povo de Israel. Que o Senhor nessa tarde possa falar ao nosso coração através dessa palavra. E agora eu quero trazer aqui o nosso convidado, ele que é um homem de Deus, né, um servo do Senhor, que tem aí feito, né, cumprido o seu propósito, fazendo, né, o seu chamado, aquilo a qual o Senhor confiou a ele. E vamos recebê-lo com muito carinho. Vem para cá, William. Seja muito bem-vindo. Um minuto de adoração. Desde já nós queremos te agradecer por ter aceitado o convite. E nessa tarde você possa ser instrumento de Deus para as nossas vidas. Eu que agradeço a oportunidade que você me concedeu, que Deus está concedendo, dessa live a qual Deus tem falado muito no coração de muitas pessoas. Eu tenho certeza que hoje Deus vai falar muito mais, porque é um tema muito rico, né? Um tema muito propício para o dia de hoje. Eu tenho certeza que Deus é poderoso para falar mais e mais nos nossos corações. Aleluia. E agora vamos de louvor, vamos louvar um pouco ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, e Ele merece, né, todo o nosso louvor por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz e tem feito nas nossas vidas. Aleluia. E o louvor vai dizer assim: vitorioso és na tempestade está, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está.
clima tá um pouco ruim, mas a Bíblia vai dizer: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E nessa tarde, né, estamos com o nosso coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor separou, reservou e guardou para nós no dia de hoje. E William, qual a sua oportunidade? Amém. Graças a Deus, oportunidade única, oportunidade especial de poder falar sobre um tema, como eu falei aqui, muito propício no dia de hoje, que fala sobre o consolo para aquele que chora ao Senhor, aquele que espera em Deus, o consolo para aquele que é restaurado em Cristo, né? E o Salmo de número 126, ele expressa alegria, como você falou mesmo, o cântico de um povo que estava escravizado, exilado, preso há 70 anos escravizado, e a Bíblia vai dizer que chega um tempo, né, de que Deus restaura o povo dele. Na verdade, o Salmo de número 126, a gente não sabe o autor do Salmo, porque do Salmo 120 ao Salmo 136 fala sobre o Salmo de cântico aos peregrinos, aqueles que peregrinaram no deserto, aqueles que peregrinaram cativos. Então, na verdade, não existe um autor. Muitos se falam em Davi nesse Salmo, mas na verdade essa época é uma época que Senaqueribe tenta invadir, né, junto com o seu reinado, né, o rei da Síria, tenta invadir Judá para aprisionar. Foi na época do rei Ezequias, e na verdade Davi não era contemporâneo do rei Ezequias. Então, assim, a gente não pode afirmar, mas o que a gente pode afirmar que é um salmo que fala sobre uma restauração e uma promessa de que Deus iria trazer o povo para próximo dele. Israel está desviado, Israel está com um caminho próprio, e por causa desse caminho, Israel é aprisionado, é escravizado. Só que o Salmo de número 126 e verso 1, ele começa expressando algumas coisas. Ele diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estavam como os que sonham. Na verdade, Israel estava tão presa há anos que a sua fé chegou a duvidar. A esperança chegou até quase falecer. E a Bíblia vai dizer que quando eles recebem a notícia de que haveria uma restauração, uma libertação, né? O texto vai dizer, a história vai dizer que eles ficam em dúvida ao ponto de achar que estava sonhando. E muitas das vezes isso acontece nas nossas vidas, porque tanta angústia, tantas aflições, tantas perseguições, tantas coisas que você pede a Deus, você faz, as coisas não acontecem. E aí Deus, através de um quebrantamento de coração, Ele restaura, Ele faz, né, Ele opera, Ele age. E aí, para aquele que não está crendo há muito tempo, se torna uma dúvida. E eles pensam que está sonhando. Mas não, é uma promessa que Deus fez a Israel. E a Bíblia vai dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não cumpriria. Deus é um Deus que fala. Só que nós achamos que vai acontecer agora. Mas depende muito de nós. Entender o tempo de reconhecer a nossa pequenez, as nossas fraquezas, a nossa dependência perante a Deus, para que Ele possa olhar o nosso coração, o nosso íntimo, esquadrinhar, como o salmista, né, escreve no Salmo 139, que Ele sonda, que Ele conhece, que Ele esquadrinha. E aí sim, ao conhecer o coração do homem, ele começa a entender que é tempo de restauração. Então, Deus aqui, ele começa a surpreender o povo, né? Ele traz uma surpresa, porque o povo achava que depois de 70 anos não teria como ser liberto. Mas a promessa que Deus fez àquele que voltasse para Ele e compreendesse que Ele é o maior e Ele é o dono do povo, e aí sim Deus restauraria. Aí ele começa a discorrer algumas coisas. No verso 2, ele diz: então a nossa boca se encheu de riso. Então isso significa que Israel está
com uma tristeza que chegava ao ponto de resplandecer o seu rosto. Porque ninguém é feliz quando está cativo. Ninguém é feliz quando está aprisionado. Ninguém se torna feliz. Você não vê felicidade, sorriso no rosto de alguém que está enfermo, que está com uma sentença de morte, que está com uma palavra da medicina que não tem mais solução, não tem mais cura. Você não consegue se alegrar quando você está cativo, aprisionado pelo pecado. Quando Satanás faz a pessoa de escravo, a pessoa não consegue se alegrar. Mas a Bíblia vai dizer que ao receber as boas novas de restauração, a Bíblia vai dizer, no verso 2, que o povo se alegrou e colocou em seus lábios um novo sorriso, um cântico novo. Por isso que Cantares de Salomão, o verso capítulo 12, no verso número 12, vai dizer que o tempo de cantar chegou. Então o tempo de cantar para o povo de Deus aqui estava chegando. Então a Bíblia fala que a boca deles se encheu de alegria, de riso, eles começaram a rir. Então quando você vê alguém sempre sorrindo, alguém sempre com um sorriso nos lábios, as pessoas muitas vezes acham que ela está com dinheiro, ou ela tem riqueza, tem posse, é porque só o bem vem sobre ela, mas na verdade não, é porque ela foi restaurada por um Deus poderoso. E quem é restaurado por um Deus poderoso, ele sempre está alegre, ele sempre está feliz, ele sempre está sorrindo. É uma notícia nova para Israel, e Deus deu a Israel dizendo, olha, vou trazer sorriso em seus lábios. Porque quando Deus visita uma casa, quando Deus visita um casamento, quando Deus restaura uma família, quando Deus restaura alguém, Ele traz alegria de volta. E a Bíblia vai dizer que na presença desse Senhor, até a tristeza ela solta de alegria. Então, nós precisamos entender isso. E o contexto mais à frente, ele começa a dizer no verso 3, grandes coisas. Ele diz assim, verso 2 ainda, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a eles. Na verdade, Israel ele foi liberto, né? Primeiro uma leva foi liberta e depois a segunda leva foi liberta pela escravidão. Então aqui os que ficaram, olha só o que ele diz, eles se alegram, eles trazem um sorriso. Ele diz que os seus lábios se encheu de cânticos. Então eles louvaram, eles celebraram. Só que mais à frente eles vão dizer, grandes coisas fez o Senhor a esses, não foi para eles. Então eles se alegraram porque a primeira leva dos cativos saíram. E hoje, será que poderemos fazer assim? Louvar e cantar por alguém que recebeu uma libertação, por alguém que foi visitado por Deus, por alguém que recebeu uma bênção. Podemos louvar a Deus por alguém que está alegre. Podemos adorar a Deus por alguém que está feliz. Infelizmente, numa vida tão ativista que estamos, uma vida onde as pessoas se preocupam apenas com Ele, em conquistar, em tomar posse, apenas com a sua vida, uma vida tão individualista, será que hoje poderemos nos alegrar pela vitória de um nosso irmão? Podemos nos alegrar em ver uma família restaurada e dizer, grandes coisas o Senhor fez por eles, por isso eu estou alegre. Porque a Bíblia diz, chorais com os que choram e alegrai-vos com aqueles que se alegram. Então, a vitória, a restauração do meu próximo é a minha restauração, é a minha vitória. E hoje estamos tão preocupados em pensarmos em nós e esquecemos de nos alegrar, de cultuar, de celebrar pela bênção de um irmão. Então eu fico feliz porque você recebeu uma bênção. Eu fico feliz porque você recebeu uma restauração familiar. Eu fico feliz porque você tomou posse de algo. Eu fico feliz porque você foi visitado por Deus. Porque é isso que me alegra. A Bíblia vai dizer que esse povo, que ainda continuava preso, ele viu a primeira leva saindo. E eles não se entristeceram, eles se alegraram. Porque eles sabiam que o tempo deles iria chegar. Então é isso que eu entendo. É isso que a Bíblia vai dizer. No verso 4 ele diz o seguinte, verso 3 em diante, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Agora eles cantam pela vida e da sua libertação, pela sua restauração. O consolo que Deus deu a um povo que foi na frente,
eles estavam cantando sabendo que o tempo deles iria chegar, que a restauração na sua vida iria chegar, que a libertação, que o exílio babilônico não iria mais dominar. O tempo estava chegando. E é isso que precisamos entender sempre, que o tempo de Deus, para cada um, conforme a sua vontade. Então Deus restaura hoje um, e amanhã pode ser eu. Então tem que estar sempre esperançoso. E o que nos traz esperança é confiar em Deus e saber que Ele pode fazer infinitamente mais do que eu peço, do que eu imagino. Pois Paulo vai escrever a sua carta aos Romanos, ele diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Ele amava Israel e se entristeceu por Israel se afastar, por Israel deixar a sua fé de lado. E por isso Israel passou anos cativos, sofrendo. Mas a Bíblia diz que Deus tinha uma promessa. E no tempo determinado por Deus, quando Israel reconheceu essa promessa, Deus foi lá e cumpriu com a promessa. Trouxe Israel cativo, arrancou Israel e começou a trazer de volta a Sião, oh glória, a Jerusalém. O que é Jerusalém para nós no dia de hoje? É a cidade espiritual, é a cidade celestial. Então, o prazer de Deus é arrancar o homem do pecado, é tirar a tristeza do homem, é restaurar a esperança e a alegria e trazer para Jerusalém, oh glória, trazer para a casa dele, trazer para a sua presença, porque a nossa expectativa não está no homem, a nossa esperança vem de Deus. Porque todo aquele que tem expectativa, um dia terá frustrações, mas aquele que tem a esperança, acredita que Deus pode fazer. Porque a Bíblia vai dizer, como esperará aquilo que você não vê. Mas ele diz assim, mas esperança não é aquilo que você vê, mas aquilo que você não vê, mas espera que vai chegar. Então Israel está assim, esperando. A esperança era no Senhor, e ele sabia que um dia Deus iria restaurar Israel. O verso 4, ele diz o seguinte, faze-me regressar outra vez do cativeiro, como as correntes do sul. A corrente significa uma torrente, que é um rio que trazia água com muita força. O sul era Jerusalém, era Sião. Então ele diz assim, Deus tirou de volta do cativeiro e está regressando o povo para a beira de uma torrente de água. O salmista, no Salmo de número 1, ele vai dizer que nós somos comparados a uma árvore junto a ribeiros de água, que pode secar as folhas, mas quando o rio passa por ela, a raiz que está morta, ela cria vida. Então o prazer de Deus aqui, nesse texto, era trazer vida a Israel. Tá? Por isso que ele diz, eu vou voltar a Israel, tá? Para a banda do sul, para a Sião, para uma torrente, para uma corrente de água, porque vai sempre estar vivo. E tem pessoas que, infelizmente, elas estão fora dessa corrente, dessa torrente de água, desse rio. E o rio é a palavra de Deus, o rio é o símbolo do Espírito Santo, o rio é aquele que traz alegria. Então, quando eu estou próximo a esse rio, quando eu estou colado a esse rio, aquilo que está morto traz vida, aquilo que é tristeza se torna em alegria, aquilo que não há esperança, Deus traz confiança. Por quê? Aquilo que está perdido e angustiado, Deus começa a trazer de volta a alegria, e aí ele pode cantar, ele pode expressar em seus lábios, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O verso 5 ele diz o seguinte, e os que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltando sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus mortos. O que você expressou aqui mais cedo, no início da live. Ele está dizendo, ele está comparando o semeador, que por um tempo, de tanto semear, ele não viu a colheita. Aí ele dá uma palavra de esperança a esse semeador e diz,
Se o semeador acreditar e colher, semear com lágrimas, a lágrimas é o símbolo de humilhação, a lágrima é o símbolo de busca ao Senhor. Ele diz, colher, né, semear com lágrimas, através da oração, ele diz que voltará, trazendo consigo os seus muros, a sua recompensa. Então, aleluia, aquele que chora hoje, aquele que ora em coração quebrantado, o salmista vai escrever no Salmo 51, e Davi é bem claro ao dizer que um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor não rejeita. Ele começa a dizer, Senhor, traz de volta o seu Espírito e volta a me dar a alegria da salvação. Então, esse versículo aqui ele está dizendo daquele que chora, daquele que se humilha, daquele que está orando. Isso fala de fidelidade a Deus. Fala de acreditar que Deus, independente de qualquer situação que possamos estar passando, ou que você esteja passando, as lágrimas sinceras, as orações com o coração aquebrantado, Ele traz restauração. E se você semear com fidelidade, semear no reino de Deus com alegria, com esforço, a Bíblia vai dizer que você vai conseguir voltar com sua recompensa. A colheita vai acontecer e o nome do Senhor vai ser sempre restaurado e glorificado. Então Deus tem o prazer de consolar aqueles que choram. Deus tem o prazer de restaurar aqueles que acreditam, que creem na restauração. Por isso que a Bíblia vai dizer que a restauração vem do Senhor. O avivamento espiritual vem do Senhor. E como a gente estava conversando, a restauração fala de você ter a convicção de quem você serve. Como eu falei de Asaf, né? Asaf serviu ao Senhor. Asaf era um homem que servia no templo com alegria, era um músico, era um maestro, e a Bíblia vai dizer que ele teve o prazer de trazer a arca, né, e levar a arca para Jerusalém. Asaf foi o músico mais importante que Davi teve. Asaf teve a oportunidade, o privilégio de estar no templo de Salomão, e junto com a restauração, né, o novo templo, foi ele que iniciou, né, o louvor perante a oração de Salomão, e a glória do Senhor se manifestou. Só que a Bíblia vai dizer em Salmo 73 que por algum momento ele mesmo fala isso e declara que os seus olhos quase se desviou, os seus pés quase saíram da presença de Deus, porque ele deixou de olhar para Cristo, ele deixou de acreditar numa restauração espiritual e olhou para o mundo, olhou para o ímpio, porque o ímpio tinha muitas riquezas, o ímpio fazia o que podia fazer e não tinha nenhum tipo de julgamento. Eles achou que aquele que tinha pecado era mais abençoado do que eu. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele entra no templo, os seus olhos se desvendam, Deus abre os olhos de Asaf e Deus mostra para Asaf o fim do ímpio e o fim daquele que era justo. E Asaf reconhece, né? Ele até declara, não tem um outro Deus além de ti, não tem um outro Deus além de ti. Então eu preciso compreender que eu tenho o privilégio de estar em Cristo, eu tenho o privilégio de estar no Senhor, e que se algum momento eu sair do caminho que Deus quer, Deus tem o prazer de restaurar a minha vida, trocar, mudar o cativeiro como mudou na vida de Jó. É isso, Salmo 42, Jó 42, verso 10. E Deus restaurou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Deus tem o poder de restaurar. Amém? Aleluia. Uma coisa assim que não estava no script, né, mas enquanto eu organizava algumas coisas em casa antes de iniciar a live, e veio uma pergunta, né, no meu coração. Esse consolo, né, falando de consolo, que o tema é consolo para os que sofrem, é somente para nós que servimos a Deus, somente para quem serve a Deus? Ou porque lá em Mateus 11, no verso 28, vai dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma.
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, na verdade, esse consolo não é só para quem está com ele. Ele é oferecido para quem crê. O texto que você acabou de ler é bem claro. Ele diz que ele vai trazer solução, vai trazer consolo, vai tirar o fardo pesado daquele que busca, daquele que crê, daquele que vai até ele, daquele que acredita. Né? Então, o consolo não é especificamente para aquele que está com Cristo, mas para aqueles que reconhecem que precisa de Cristo, para aquele que reconhece que precisa de uma restauração. Né? Jesus é a porta, só que ele não força ninguém a entrar na sua vida. Né? A Bíblia fala que ele está à porta e bate. Se alguém abrir, é isso? Ele entrará, ceará com aquela pessoa, é isso? E os dois serão felizes. Porém, ele não pode nunca forçar ninguém a fazer algo que não quer. É o livre-arbítrio. Né? Ele é o dono de tudo, ele tem o controle, sim, ele tem o controle. Mas não teria graça nenhuma se ele controlasse a nossa vida como marionete. E muitos pregam por aí, diz que o homem não precisa fazer nada porque Deus está no controle. Deus está no controle, mas ele nos dá a liberdade de escolher o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai a Deus se não for por mim. Eu sou. Né? Ele declara na primeira pessoa do singular, eu sou o pão da vida, eu sou o alfa, né? Eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então ele oferece esse consolo para quem quiser. Israel estava desviado. Enquanto Israel estava desviado, né, essa restauração não aconteceu, essa cura, esse avivamento, essa libertação não aconteceu. Quando Israel reconhece que era necessário voltar, né, porque tem gente que pode estar assistindo agora essa live, ou vai assistir depois, tem pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão aflitas, pessoas que estão ouvindo vozes que ele não tem mais solução, que não tem mais jeito, né? Que ele não tem como recorrer a uma solução. Mas eu tenho uma palavra para dizer, que se você crer, se você entregar a tua vida, se você voltar para Cristo, se você acreditar, Deus tem esse consolo que tem para mim, que está tendo para a minha vida, para a vida da Ingrid, para todos que estão aqui. Ele tem essa restauração para a tua vida. Ele tem o poder de curar, ele tem o poder de transformar, ele tem o poder de renovar, ele tem o poder de entrar dentro da sua família, restaurar o teu casamento, restaurar a sua casa, restaurar a sua vida espiritual, levantar você, botar você de pé, fazer você resplandecer, como diz o profeta Isaías, no capítulo 60, verso 1, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluia. Deus é um Deus que consola os que choram. Aleluia. Deus é um Deus que consola aquele que crê. Mas para isso, eu preciso reconhecer que eu sou dependente dele. E sem ele, nada daquilo que eu faço tem solução. É verdade. A gente, antes de iniciar a live, a gente conversava um pouco, né, sobre o tema. E eu falava pro William, né, que hoje eu tô vivendo, parece meio que clichê, ou que eu tô sempre repetindo a mesma coisa, mas foi algo que o Senhor realmente fez na minha vida, né, restaurou a minha casa, restaurou a minha família, meu casamento, meu ministério. Hoje, se eu tenho o que eu tenho hoje, foi porque o Senhor me deu, mas como a gente falava, tudo foi em questão de eu aceitar, né, de eu querer viver aquilo que o Senhor tinha para mim. Porque eu até queria viver o que eu estou vivendo hoje, mas do meu jeito, sem depender de ninguém, sem depender de Deus. Então, quando a gente reconhece que nós somos totalmente dependentes dele, né, que nós dependemos de Deus, e quando nós entendemos porque a nossa chamada, né, o Senhor ele vai revelar através da nossa caminhada, porque eu costumo dizer para minhas filhas que é como um quebra-cabeça, através de cada busca o Senhor vai dando um pedacinho, né, uma pecinha. Que a Bíblia mesmo vai dizer, né? Clame a mim e anunciar-te coisas grandes e firmes que a gente não sabe. Então é através de uma vida de dependência, de uma vida de renúncia, porque para chegar onde cada um de nós, né, servos de Deus, chegamos,
foi necessário nós abrir mão de algo, porque naturalmente aquilo que você abre mão vai determinar aquilo que o Senhor vai trazer para a sua vida. Então, que você não tenha medo, né, de abrir mão de nada, porque vale muito a pena servir a Deus, vale muito a pena. Não é fácil, mas o Senhor é aquele que segura na nossa mão, Ele nos sustenta a cada dia, né? A cada dia Ele derrama uma porção sobre nós, Ele derrama um bálsamo, como foi falado aqui, né? O Senhor, Ele é o consolo, né? Para aquele que está cansado, não só para aquele que já é filho, para aquele que já está com Ele, mas para você que não serve a Deus, né? Que não serve a Cristo e acha que se o fato de você servir, você vai ser preso, né? Porque muitas pessoas acham que nós que servimos a Cristo, que nós somos presos, quando na verdade nós é quem somos livres, nós fomos libertos, né? E quem faz isso é somente Jesus, só Ele, por meio dele, né? Que nós alcançamos a libertação, porque é Ele quem faz. Nós apenas se colocamos na brecha, apenas se colocamos à disposição. Deseja falar mais alguma coisa? Então, só resumir, né, a nossa oportunidade e dizer que você foi muito feliz no que você falou. Muitas vezes as pessoas acham que servir a Cristo é estar aprisionado, mas quando o povo mesmo aqui louva, ele diz: grandes coisas fez o Senhor a estes. Eles estavam presos fisicamente, mas eles sabiam que eram libertos espiritualmente. A sua alma, a sua mente, o seu espírito já estava alcançando a sua libertação física. Então, Paulo e Silas, quando estavam orando na cadeia, eles estavam presos fisicamente, mas a sua mente, o seu coração, a sua alma era liberta, porque só louva a Deus, só canta, só tem um cântico de celebração aquele que é liberto. Então não importa o ambiente que viemos chegar a estar, né? Sempre vamos estar libertos em Cristo, porque quem é restaurado pelo Senhor, ele nunca vai se tornar um prisioneiro, a não ser de Cristo, amém? É servo de Cristo. Então louva a Deus, porque esse tema aqui, ele é maravilhoso. E tem muita gente hoje que infelizmente está precisando ser consolado por Deus, e o único que pode consolar é o Espírito Santo. Que Deus abençoe, que Deus continue falando mais ao coração, né, de todos aqueles que estão ouvindo, que estão acompanhando, daquele que segue. Eu tenho certeza que Deus falou ao teu coração e vai continuar falando mais, em nome de Jesus. Agradeço, sim, a oportunidade. Muito bem, agora o Ida vai estar fazendo a oração para a gente estar encerrando a live, e espero que vocês tenham recebido, espero que o Espírito Santo tenha ministrado, falado ao seu coração, assim como ele falou muito conosco nessa tarde. Amém. Pai, graça te damos, muito obrigado. Obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. E estamos aqui reunidos, Pai, para falar alguns minutos, Pai querido, sobre a Tua palavra, Senhor, sobre uma palavra de consolo, de restauração, de vida. Eu quero glorificar a Deus pela vida da Tua filha, que tem se colocado, Senhor, à disposição do Teu reino, e tem feito isso não para a sua glória, não para receber elogios nem aplausos, mas ela tem a consciência que o Senhor chamou para anunciar, Senhor, aleluia, aos cativos e quebrantados e aqueles que necessitam ser restaurados. Esse espaço aqui é para as pessoas testemunhar do milagre que o Senhor faz, é para o Senhor testemunhar, Senhor, as pessoas testemunhar daquilo que o Senhor tem feito nas suas vidas. Eu glorifico ao Senhor, porque nesses minutos que passamos aqui, o Senhor falou conosco através de uma restauração, de um povo que se encantou em glorificar o Teu nome, que agradeceu ao Senhor com palavras, com cântico, que os seus lábios, Senhor querido, foi aberto para adorar ao Senhor. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar aqueles que estão, Senhor, aleluia, nesse momento na live, que o Senhor venha visitar, Senhor, as casas, as famílias, restaurar, trazer de volta a alegria, trazer de volta, Senhor, aleluia, a fé, pessoas que perderam a sua fé, perderam a sua alegria de servir ao Senhor, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa, Senhor, libertar, como fez
fez com esse povo, Pai querido, e que o Senhor possa colocar em seus lábios um novo cântico, um cântico de alegria, um cântico de restauração, um cântico de fé, Pai, porque é uma tarde de celebração. Pai, liberta aqueles que precisam ser libertos, cura aqueles que precisam ser curados e traz de volta a alegria. Senhor, se alguém está chorando, Pai querido, nesse exato momento, por dificuldade, por uma angústia, Senhor, eu quero que o Senhor visita nesta hora alguém que está com depressão, alguém que está com sentimento de querer se matar, de tirar a sua vida. Nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, talvez as pessoas não dão crédito, mas eu creio que o Teu Espírito está indo lá agora e está trazendo uma paz e trazendo um sentimento de vida a essas pessoas. Eu creio que vidas vão ser impactadas, Senhor, por esses minutos de adoração.